E aí galera, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu separei 8 jogos para vocês do dia 10 de janeiro. O primeiro jogo é do campeonato da África do Sul, às 2h30 da tarde, entre Mamelodi e Sheffield United. Vamos para a análise do jogo. Na classificação, o Mamelodi é o primeiro colocado e o Sheffield United é o nono. E vamos aqui, os últimos jogos do Mamelodi, ele venceu os 5 últimos. E o Sheffield United, ele teve 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E confronto direto entre os dois times, o Mamelodi leva a vantagem. Para mim, o palpite de hoje desse jogo é Mamelodi vence ou mais de 1,5 gols. Campeonato da Arábia Saudita, às 2h30. Al-Raed e Al-Hilal. Na classificação, o Al-Hilal é o quarto colocado e o Al-Raed é o 11º. E nos últimos 5 jogos, o Al-Raed teve 3 derrotas e 2 vitórias, enquanto os 5 últimos jogos do Al-Hilal, ele teve 3 vitórias e 2 empates. E no confronto direto, o Al-Hilal leva vantagem. Palpite para mim para esse jogo é empate anula Al-Hilal ou mais de 1,5 gols. 15:03 da tarde, Copa da Holanda. Jogo entre Twente e Telstar. Nos últimos 5 jogos, o Twente teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, enquanto o Telstar teve 3 derrotas e 2 vitórias. E confronto direto, o Twente leva vantagem. Palpite para mim para esse jogo é Twente vence ou mais de 1,5 gols e possível placar 2-0 para o Twente. Copa da Liga Inglesa. Temos 2 jogos às 5 horas. Manchester United e Sheldon e Newcastle e Leicester. O Manchester United é o favorito para esse jogo. E nos últimos 5 jogos, o Manchester United ele ganhou as 5, teve 5 vitórias. E o último jogo do Sheldon ele teve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E confronto direto, o Manchester United é o favorito. Meu palpite para esse jogo é vitória do Manchester United ou mais de 1,5 gols. As odds estão baixas e o que dá para fazer é para completar bilhete. Agora vamos para Newcastle e Leicester. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle teve 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. E os últimos jogos do Leicester teve 3 derrotas e 2 vitórias. Confronto direto, o Newcastle leva vantagem. Palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. O empate anula Newcastle e possível placar 2-1 para o Newcastle. Copa da Itália. Os jogos às 5 horas. Inter e Parma. Nos últimos 5 jogos da Inter, a Inter teve 3 vitórias e 2 empates. E últimos jogos do Parma, ele teve 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E no confronto direto entre as duas equipes, o Inter leva vantagem. Palpite para mim para esse jogo é mais de 1,5 gols. O empate anula Inter. E depois a gente tem o campeonato Copa da Holanda, mais um jogo, às 5 horas também. Sparta Rotterdam e PSV. Últimos jogos do Sparta Rotterdam, ele teve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate.
E os últimos jogos do PSV, ele teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. E nos confrontos diretos, o PSV leva vantagem. Palpite para mim para esse jogo é empate anula PSV ou mais de 1,5 gols. E temos o campeonato da Taça de Portugal entre Varzim e Benfica. Nos últimos 5 jogos, o Varzim teve 2 vitórias, um empate, 2 empates e uma derrota. E últimos jogos do Benfica, ele teve 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. E confronto direto, o Benfica leva vantagem. E para mim, a palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Ou empate anula Benfica. E agora fica com o bilhete que eu deixei pronto para vocês.